É, Sim, pode falar, Paulo. me perdoe, me perdoe. Eu não poderia me apresentar rapidinho e Pode? aí o outro professor dar sequência na aula dele sem precisar interromper para que eu entre, Beleza. Viu? porque O aí eu outro posso, Paulo, viu? O outro porque aí Paulo, eu ele posso não é, viu? Ele não é professor, não, ele é aluno também, é que vai me ajudar. Mas pode fazer a apresentação sua, é tranquilo? dar certo, porque aí eu concluo, né, rapidinho, não vou precisar Isso. de 20 minutos, né, vai precisar de 5 minutos só. Joga aí fogo aí nessa. E Joga aí aí combustível nessa fogueira para eles aí, viu? a aula é sobre extintor, vai ficar bom, né? Joga fogo aí. Joga aí algumas perguntas para eles, né? Que eles vão ter dúvida, né? Já para eles ficarem, viu, com aquele gostinho assim, viu? Ah, Entendeu? tá legal, entendi. Então, pessoal, boa noite. Boa noite, professor. Ok, Boa boa noite. noite. Pronto. Meu nome é Paulo Brito, eu sou advogado, né? Trabalhando Eu tenho um escritório aqui em Camaçari, não. Tive em Camaçari, agora estou com um escritório em Dias d'Ávila. E eu fui Bahia. convidado pelo. Oi? Desculpe. Bahia. Ah, Dias d'Ávila, Bahia. É porque desculpe, tem pessoas de vários lugares aí. Então, Dias d'Ávila é uma cidade da Bahia, interior da Bahia, região metropolitana. E eu fui convidado pelo professor para ministrar uma aula sobre legislação trabalhista e a questão jurídica, né, com o que diz o Tribunal Superior do Trabalho envolvendo o RH da empresa, ok? Então, existem algumas coisas que, às vezes, os empregados não sabem, né, quais são as atribuições dos empregados, né, em relação ao trabalho, porque muitas vezes a, a, tem nas empresas tem um disse-me-disse, né? Olha, eu acho que vai ser assim, eu acho que o empregado pode fazer isso, eu acho que o empregado não pode fazer aquilo, eu acho que o empregado, aí outros até dão certezas, né? Será que se eu fazer corpo mole, né, usar um termo assim bem comum, se eu fazer corpo mole no trabalho, será que eles podem me dar justa causa? Se eu atrasar muito para chegar no trabalho, será que eu posso receber uma justa causa? Né? Isso são questões que estaremos abordando. Quais são os benefícios, né, que cada funcionário tem em relação a acidente de trabalho, né? De que forma, o que é entendido como um acidente de trabalho, acidente de percurso, né, que é o trajeto, né, entre a sua residência e o local de trabalho, do local de trabalho para a sua residência, né, o que é que envolve isso aí. E falaremos também sobre a responsabilidade criminal, né, já que eu sou advogado criminalista também. E aí falaremos sobre o que seja uma responsabilidade dolosa, uma responsabilidade culposa, né? O que é que você acha? O que é que vocês vão achar em relação a isso? Às vezes a pessoa tem dúvida, né? Do que seja um crime em relação ao trabalho, porque muitas vezes você pode pensar que o crime é somente o que mata ou que rouba, né? Mas existem diversas modalidades de crime, que às vezes você está cometendo um crime e acha que aquilo é normal, né? Uma coisa, pronto, um exemplo simples, se você fura um sinal, isso é um crime, né? Porque ele está lá na legislação, né, do Código de Trânsito e tem penalidade por isso, né? Então, na verdade, é um ato infracional, mas só para a gente abordar assim de uma forma geral, acaba sendo um crime, porque na forma como se cruza um sinal vermelho, você pode acabar cometendo um acidente que pode ceifar a vida de alguém, entendeu? Então, é uma situação que abrange muitas coisas, né? Aí falaremos sobre negligência, sobre imprudências, sobre imperícias, né? A responsabilidade
de cada um, da responsabilidade civil, o que seja um dano, né? Eu tenho um participante aqui que é um cachorrinho, né? Ele tem uma bolinha que ele latiu. Tem uma bolinha que a gente tem que ficar jogando para ele. Participação aqui agora. Então, de que forma os funcionários podem ser divertidos? De que forma pode haver uma suspensão? Uma demissão por justa causa, até falei no início, né? De que forma ela pode acontecer? Então, são assuntos que estaremos abordando aqui e que vocês vão ter total liberdade, né, para perguntar, para tirar dúvidas, né, dentro desse contexto, né, do trabalho. Mas caso tenha alguma dúvida ou outra relacionado a qualquer outra coisa, né, que a gente possa abordar dentro do que vamos estar falando, vocês vão poder ficar à vontade para falar, não tenho nenhuma restrição em relação a isso. E para mim vai ser um prazer mais uma vez, né, estar trabalhando assim, né, me envolvendo nessa aula, me envolvendo com vocês e aprendendo também com vocês, com certeza, como eu aprendi com a outra turma, né, que ministramos também aula. E tem também outras questões que estaremos falando sobre os assédios morais, né, os assédios sexuais que acontecem dentro das empresas, e que normalmente as mulheres são mais prejudicadas nessas situações. Então, iremos falar sobre essas questões também, sobre lesões por esforços repetitivos. Tudo isso será abordado. E eu quero que vocês estejam criando expectativas em relação a essa aula e criando também, pode trazer dúvidas, né? Terei o maior prazer em estar aqui abordando, falando com vocês, né? E, se Deus permitir, estaremos aqui na próxima quinta-feira. Alguém tem alguma Quarta-feira. pergunta a fazer? Próxima quarta-feira, perdão. Pronto, é isso, professor. Aproveite Tá aí, vendo? ó. Já que está com o Nem homem na tomei frente muito aí. tempo. Podem fazer perguntas aí, se precisar de alguma dúvida. Professor, Sobre... no caso Sim. essa causa que o senhor passou aí agora, em relação a pessoa toma primeira e segunda advertência, na terceira esta causa, né? Olha, o funcionário pode tomar as advertências verbal, por escrito, como a justa causa ela pode ser de imediato também, ok? Quando a empresa ela dá uma advertência, olha, estou te dando uma advertência verbal, o gerente chega e diz, estou te dando uma advertência verbal. Vou usar uma coisa assim bem simples, né? O horário de trabalho todo dia você tem que estar na empresa às 8 horas da manhã. Aí você chega no primeiro dia 8h30. Tá bom. Houve um atraso, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí a pessoa não diz nada. Aí no segundo dia, você chega novamente 8h40. Aí a pessoa diz, olha, o seu chefe diz, olha, estou te dando uma advertência verbal. Aí no terceiro dia, vou te dar uma advertência por escrito. No quarto dia, mas só porque chegou atrasado, aí entra na questão da desídia, né, da desídia, e aí você pode receber uma justa causa por estar chegando atrasado constantemente, principalmente se a sua mão de obra, o seu trabalho, o seu labor naquela empresa for algo essencial, né? Por exemplo, se você for um enfermeiro, você não pode todos os dias chegar atrasado, porque tem pessoas que estão dependendo lá do seu atendimento. Você é um técnico de segurança do trabalho. Aí você vai estar trabalhando dentro de uma empresa tipo Petrobras. Lá tem todos os dias, todos os setores, todos os grupos, eles têm reuniões, né, antes de começar o trabalho,
E é necessário ter o técnico de segurança acompanhando isso. Aí já imaginou, como técnico de segurança, você chega lá sempre, essas reuniões acontecem 8 horas, aí você só chega 9 horas, todo dia 9 horas, todo dia 9 horas, é uma motivação para você receber uma demissão por justa causa. Ok? Agora, eu fiquei meio na dúvida, porque essa demissão de justa causa, Sim, aí o funcionário perde todos os direitos dele, sendo que, no caso aí, ele poderia ser demitido por causa dos abusos em atrasos. hum, Ele poderia ser demitido. Agora, por justa causa, perdendo todos os direitos, como se tivesse... isso. Porque Não, porque as pessoas pensam sempre que justa causa é porque a pessoa brigou dentro da empresa, roubou, e, né? E não é bem isso, né? Existe uma série de situações em que a pessoa pode receber uma justa causa. Eu mesmo tenho uma pessoa que me procurou e disse, até amigo meu, ele disse, rapaz, teve uma menina que sumiu da empresa por mais de um ano. Eu disse, foi. Por mais de um ano ela sumiu da empresa. E eu não dei uma justa causa nela. E só que tem os procedimentos, né? Nesse caso, você dá uma justa causa. E aí, o que foi que aconteceu? Quando ela retornou para a empresa, pediu para retornar e tal, não sei o que, não sei o que, ele permitiu. Quando ela teve que ser demitida, desligada da empresa, o que foi que ela fez? Colocou ele na Justiça do Trabalho. E aí ele ficou meio chateado com isso. Então, se eles são direitos, porque os funcionários têm direitos, mas também têm deveres a ser cumpridos. Assim como uma empresa também, ela tem os direitos dela em relação aos funcionários. Então, as pessoas não podem simplesmente achar, não, eu vou abusar para poder sair da empresa, né? E vou passar 15 dias sem ir na empresa, tal. Eu vou abusar. A pessoa pode receber uma justa causa por causa disso, tá certo? em relação às faltas, aí eu tinha conhecimento. Agora, em relação a esse atraso do horário, eu não tinha conhecimento, não. Porque Nós vamos abordar isso de uma maneira talvez mais profunda, né? isso, Para já vi, deixar esse eu já vi, saborzinho aí para lá. Sim, eu, pode falar. eu já vi justa causa da seguinte maneira: a pessoa chegar no horário, às vezes até antes, bater o cartão e sair, entendeu? Sim, Aí foi comprovado que o funcionário estava, no caso, um ato desse roubando a empresa porque ele não estava exercendo a função dele e estava ganhando por isso. sim, sim. Aí ele recebeu justa causa. Pronto. Nós vamos ver isso de uma maneira mais aprofundada. Ok. Porque existe Alguém mais vários. tem alguma outra pergunta? Quem tiver, Existem aproveita mais aí, ó. vários do que, professor? Se quiser ficar na aula já, viu, doutor Paulo? Pode, né, pode ficar que depois eu transfiro essa aula de hoje para sexta-feira. Pode ficar tranquilo. Viu? O importante é o conhecimento. Ah, tá. Viu? O importante Certo. é o Não, porque conhecimento aí. aqui a gente... Sim, sim, né? Então, existem algumas questões que elas são necessárias, porque assim, a pessoa pensa que só ela dentro da empresa, o funcionário pensa que só ela dentro da empresa, ela tem, que só a empresa, perdão, é o inverso, que só a empresa tem obrigações com ela, né? Como se, não, minha função é só, eu tenho que chegar, trabalhar, não, né? Em relação ao trabalho, né? Em relação à segurança do trabalho, no artigo 158 da CLT, fala assim, o
que cabe aos empregados. Veja bem, observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o item 2 do artigo anterior, que é o artigo 157. Colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste capítulo. E vejam que existem funções, existem responsabilidades inerentes ao funcionário, porque a empresa em si, ela ela só funciona com a presença das pessoas, né? A empresa em si não existe fisicamente, só fisicamente, mas para que ela funcione, é necessário que o cozinheiro esteja lá fazendo o trabalho dele, é necessário que o técnico de segurança esteja fazendo o trabalho dele, que a pessoa da produção esteja. Então, é um conjunto, né? Eu vamos dizer assim, que seja, sabe aquela centopeia, né? Aquela centopeia cheia de perninha, né? Não sei se vocês estão vendo meu vídeo aí, né? Então, a centopeia, ela tem várias perninhas. Numa empresa, ela funciona, é como se fosse uma centopeia. Cada perninha daquela é cada um dos funcionários. Ou seja, nenhum funcionário, nenhuma perninha pode atropelar a outra perna. Todos têm que seguir num ritmo, numa cadência, numa velocidade, para que todo mundo chegue uma finalidade, né, única. A pessoa que faz a limpeza, a pessoa que coordena, a pessoa da produção, a pessoa que trabalha na logística, a pessoa que trabalha na reposição de estoque, a pessoa que trabalha no almoxarifado, o pessoal que trabalha no RH, o pessoal que trabalha na administração. Então, há como é que vamos dizer, essa engrenagem, né? E ela funciona dessa forma, cada um fazendo a sua parte. Então, quando uma parte dessa aqui, da engrenagem, ela sai, ela se desloca, né? Então, algo fica faltando. Entende? Eu estou falando assim para a gente já entender melhor por que um funcionário pode tomar uma justa causa nesse caso, né? Então, ainda no artigo 158 da CLT, diz assim, ó, no parágrafo único, constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada. 2 pontos. A observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item 2 do artigo anterior, ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa, entende? Então, se a pessoa for, você tem que usar o protetor auricular em determinado ponto da empresa, principalmente se for produção, principalmente se for uma indústria química, petroquímica. Então, você tem que usar o protetor auricular. Você não usou, o técnico de segurança viu, te abordou, né? Aborda e dá uma advertência. Olha, Paulo, você tem que usar protetor auricular. Cadê seu protetor auricular? Está aqui no bolso. Aí tira, coloca. No dia seguinte, ou ele volta no momento posterior, encontra Paulo novamente sem o protetor auricular. Paulo, vou fazer uma advertência por escrito aqui, você vai ter que assinar. Ok, Paulo assina. Aí, depois, novamente, aí Paulo já pode tomar uma justa causa, né? Porque ele não observou as instruções do empregador para a proteção dele. Proteção dele, no caso do protetor auricular, e a depender do equipamento de segurança, a proteção dos demais colegas, né, colaboradores do trabalho. Então, também ao uso dos equipamentos de proteção individual, foi o que eu falei pela empresa, aí no 159. Mediante convênio autorizado pelo Ministério do Trabalho, poderão ser delegadas a outros órgãos federais, estaduais ou municipais atribuições de fiscalização ou orientação às empresas quanto ao cumprimento das disposições constantes
deste capítulo, né? Aí você tem que dar uma olhada na NR1, né? Você, fica essa observação aí, se vocês puderem anotar, para vocês darem uma olhada, dar uma lida, se já não fazem isso, na NR1, que aí vocês vão ver essa questão das empresas, né, serem as atribuições dos órgãos federais, municipais, estaduais, em relação à fiscalização das empresas quanto ao cumprimento das disposições, né, que são constantes neste capítulo. Como eu estou aqui no celular, viu, professor? Como eu estou aqui no celular, eu não vou disponibilizar agora eu não vou disponibilizar agora esse material, porque ele está aqui no notebook. Certo? Mas na próxima aula, eu vou deixar ele disponibilizado para vocês visualizarem melhor. Como eu só ia fazer uma apresentação, então eu não me preocupei com isso aí. Tem uma interferência aí. Será que a pessoa poderia só colocar o telefone no mudo? Acho que foi, né? Bom, pronto. Então, meus queridos, a questão do funcionário dentro da empresa, existe também para eles alguns benefícios, né, relativos à previdência, né, no caso de acidente de trabalho. Mas não sei muito bem o que seria interessante a gente começar a abordar agora, né, se a gente já aborda logo esses assuntos, ou deixaria para quando eu disponibilizasse o material para vocês. Quando acontece algum acidente de trabalho, lógico que a gente está dando uma aula assim, bem, né, por cima, mas vocês podem pegar a CLT, pegar o artigo da CLT, né, a lei da CLT, lá no artigo, a partir do artigo 158, vocês vão ver 157, 158, vocês vão ver essas questões, né, que estamos falando aqui. Existem também os benefícios previdenciários por acidente de trabalho, que é uma coisa que muita gente questiona, né? Quais são os benefícios que ela tem em caso de acidente de trabalho. E aí temos o pagamento do auxílio acidente, que vai até a aposentadoria ou o óbito do segurado. Isso antigamente era vitalício, hoje não é mais, né? Então, o pagamento do auxílio acidente, a pessoa está nas suas funções normais de trabalho e tal, tem todas as suas funções físicas em perfeito funcionamento, e aí, de repente, ela sofre um acidente de trabalho em que ela tem algum membro, sei lá, uma mão, alguma coisa assim, que ela não pode mais permanecer, né? Que ela não tem mais como trabalhar. Então, ela pode receber esse auxílio acidente, né? Enquanto que pode ir até ela se aposentar. Se aposentou, aquele auxílio sai e entra a aposentadoria, né? Ou até antes, né? Ou até que ele venha a morrer, né? Então, o acidente de trabalho, ele é uma situação que não era para existir dentro da empresa. Porque todos os acidentes, ou melhor, todos não, a maioria dos acidentes de trabalho, eles são causados por excesso de confiança, às vezes do funcionário. Ele acha que ele está apto, né? Ou ele já sabe demais, ou ele já sobe aquela escada há 2, 3, 4 anos, sempre, todos os dias, Doutor Paulo? 2, 3 vezes aquelas... Oi? Viu? Eu vou ter que dar uma saidinha rápida aqui, viu? Mas Sim. daí eu coloquei, viu? Você não é como, viu? É como aí administrador, tá? Viu? Aí você vai até às 10 horas, tá? E aí viu? Você, viu? Esse despede é do pessoal aí e tudo mais. Na próxima.
E daí, viu, na Tranquilo. próxima quarta-feira, aí a gente, tá bom? Viu? Viu? Eu vou levar aqui o meu Tá, filho para ok. uma consulta rápida, e aí eu vou ter que me ausentar aí. Ah, Valeu, tranquilo, pessoal. Um abraço e fica aí com o tá doutor certo. Paulo aí, viu? Ok. Valeu, Bruce. Tá bom. Vai com Deus. Pronto. O diretor saiu, agora a gente pode bagunçar. Não, não é isso não, estou brincando. Então, gente, a questão do acidente de trabalho, né, na empresa é algo que não deveria existir, mas existe. Lógico que isso, antigamente, era muito mais comum acontecer. Hoje acontece acidente de trabalho, lógico que acontece, né? E aí tem todo um protocolo, toda uma situação, tem que preencher vários documentos, né? E normalmente a culpa do acidente de trabalho é causada pelo funcionário, ou por falta de uso de equipamento, ou porque não prestou atenção naquilo que ele deveria fazer, ou porque ele tem aquele sentimento de não, eu já sou, como eu estava falando antes, eu subo e desço essas escadas aqui, não preciso pegar no corrimão, subo isso Professor, aqui. Oi, desculpe interromper a linha de raciocínio do senhor, pode? mas concordando também com a explicação do senhor. Sim. E tem também aquele outro caso, de também não conhecer os possíveis riscos da situação, da atividade que ele também exerce. Tem isso também. Isso. Exatamente, Daqui a pouco exatamente. eu vou ter alguns pontos da NR1 também que com o senhor aí para a gente interagir. Mas enfim, pode. Não, tá ótimo. E fique à vontade para interromper, para abordar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa, né? Lógico. As reuniões que são feitas diariamente, né, são são feitas nas empresas, normalmente antes do trabalho. Qual o nome que se dá? DDS. DDS, né? Diálogo Diário de Segurança. E tem empresas aí que é DDSM, que é Diálogo Diário de Segurança, Meio Ambiente, uma série tem algumas outras iniciais aí. Então, quando há uma efetividade desse diálogo diário de segurança, quando eu já participei de vários, né? Já trabalhei na Petrobras, não como funcionário da Petrobras, mas trabalhei 3 anos e meio no Rio, trabalhei 1 ano em Recife, na refinaria de Recife, trabalhei 10 meses lá em Angra dos Reis, então eu conheço essa rotina aí muito bem. Então tinha diálogo diário de segurança, que aí você vê, não sei quantos de vocês já participaram, tiveram a oportunidade de participar, mas aí você vê colegas que estão desatentos, aí você vê colegas que estão brincando, você vê colegas que não estão nem aí para o que está acontecendo. E ali são informações. A pessoa diz assim: poxa, mas de novo esse negócio, todo dia tem isso, tem isso. E ele só vai sentir a real necessidade daquele diálogo diário de segurança, o TDS, quando um acidente acontece na empresa. E às vezes ele tem aquele diálogo, o DDS acontece, e você deixa para assinar a sua participação no dia seguinte. Eu já vi vários acontecendo. Aí a pessoa está tendo aquela reunião ali naquele momento, aquele DDS, aí a pessoa tem qualquer necessidade, aí sai do DDS sem concluir, não assina, né? Não assina a participação Professor, dele. Oi, pode falar, Hélio. talvez por isso, meu nome é Hélio, né? Talvez seja isso importante também, a lei permitir essas penalidades, né? Nos funcionários, antes de acontecer o acidente. Porque às vezes Exatamente. nós somos penalizados justamente para poder evitar um acidente, né? Depois que o cara já ouviu o DDS, já está sabendo, já está ciente dos perigos existentes em uma empresa,
e ele continua, eu acho que é por isso que a lei permite essa penalidade, não só para ele, mas também a empresa que não fornece o equipamento, né? Exato. Olha um caso que aconteceu com minha sobrinha. Ela trabalha hoje na refinaria lá em Recife. E ela, no ano passado, ela participou do DDS e ela não assinou a participação dela lá. O que ocorreu? Nesse mesmo dia, aconteceu um acidente com ela. Ela, com a luva, né, uma luva apropriada para o que ela estava fazendo, ela trabalha na área de instrumentação, com a luva apropriada, ela pegou em um determinado equipamento, determinada tubulação lá, não sei especificamente o que foi. O equipamento estava tão quente, estava numa temperatura tão alta, que queimou a mão dela através da luva. Qual foi a primeira coisa que foram fazer? O que o técnico de segurança lá da empresa foi fazer? E ela tinha participado do DDS. E o que foi que ocorreu? Ela não tinha assinado a participação dela lá. E aí foi um rebuliço dentro dessa empresa, porque a empresa ela está prestando serviço à Petrobras. Então, quando acontece isso, a Petrobras é acionada imediatamente. No caso, eu estou falando Petrobras, né? E pode ser outra empresa qualquer. E os responsáveis pela empresa, pela parte de segurança da empresa, foram acionados imediatamente. E aí eles pegam logo a documentação da pessoa, pegam logo a documentação para preencher, né, aquele CAT, né? E aí pegou o DDS. Ela não tinha assinado. Ela tinha participado, mas não tinha assinado, né? É justamente isso. Todo dia faz a mesma coisa, todo dia trabalha, participou do DDS. Não, amanhã eu assino a primeira folha e a segunda folha, né? Amanhã eu assino o dia de ontem e o dia de hoje. Acontece isso. Então, é importantíssimo você assinar todos os dias aquela folhinha, aquela bobagemzinha lá, porque você fica assegurado, né, dentro de uma forma, em relação à sua responsabilidade naquilo que você está fazendo. Né? Porque a gente vê, como eu já falei para vocês, como eu trabalho nessa empresa, a gente via de tudo lá, o pessoal fazia de tudo lá dentro, né? Coisas que não poderiam fazer. Você, em determinada altura, você tem que usar um cinto com 2 talabartes e tal. E você vê o cara olhar para um lado, olhar para o outro, está vendo que ali ele vai subir acima de 2 metros de altura, ele vai subir rapidinho, só vai apertar um parafuso ali, ele está sem cinto. O que é que ele faz? Vai lá rapidinho, sobe, e é numa dessa que ele sobe, escorrega, ou toma um choque, ou se queima, ou sei lá, acontece alguma coisa, e ele está sem o equipamento de segurança, né? Então, isso é muito importante, muito, muito importante mesmo. E existem as responsabilidades que elas são que não é só você chegar, não é só o funcionário chegar na empresa, cumprir as 8 horas de trabalho normais dele dentro da empresa e depois ir embora. Tá? Não, ele tem um cuidado, ele tem uma responsabilidade com a empresa, com os colegas dele, com a empresa, com os colegas dele de trabalho, com ele e com a família dele que está lá na casa dele esperando ele retornar, para retornar, né, íntegro da forma como ele saiu para casa. Né? Quando o funcionário ele ultrapassa esses limites, né, de segurança, quando o funcionário ultrapassa esses limites, 2 pessoas entrar na sala, espera, visualizar, bota para entrar, como é? Admitir e admitir. Ok. Uma ficha. Voltei. Bom,
Então, quando essas pessoas fogem dessas responsabilidades, né, como o curso de vocês é técnico de segurança de trabalho, a responsabilidade de vocês, ela tem que ser além, né, do que vocês até imaginam. Por exemplo, você vai trabalhar, Hélio, foi a pessoa que falou comigo aí. Então, você vai trabalhar numa empresa em que seu primo também trabalha, ok? Aí você é técnico de segurança. Você aí vê seu primo em um determinado local da empresa sem um capacete. Por se tratar de seu primo, você vai fazer de conta que não viu, né? Então, essa é uma atitude que o técnico de segurança não pode ter. É seu primo, é seu pai, é sua mãe, é o gerente da empresa. Na outra turma, né, que nós falamos aqui, nós demos aula, uma pessoa contou que acho que foi na cidade de Catu, salvo engano. Tem alguém de Catu aí? Não, né? Bom, acho que foi na cidade de Catu ou foi Pojuca, um desses dois lugares aí, aqui na Bahia. O dono da empresa, né, todo mundo lá estava numa torre, lá dentro da empresa, numa altura, né, considerável, e ele, por ser dono da empresa, foi subir sem os equipamentos de segurança. E aí o técnico de segurança chamou a atenção dele, ele sendo dono da empresa. Aí chamou a atenção dele. Seu fulano, tal, o senhor não pode subir sem estar usando os equipamentos de segurança. Aí a reação dele como dono da empresa foi tratar mal, né, a pessoa. Eu sou dono. Não tem nada não. Tá. E aí subiu. Vocês podem imaginar qual foi o resultado disso? O cara caiu lá de cima, né? O dono da empresa caiu lá de cima e foi a óbito. Entende? Então, o excesso de confiança, né, ele não pode existir para o técnico de segurança. O excesso de camaradagem, o excesso de amizade. Você pode ser amigo de todo mundo da empresa, de A a Z, sem problema nenhum. Você pode ser amigo, você pode brincar com todo mundo, mas no momento de você exercer a sua função dentro da empresa, você vai estar preservando a saúde, a integridade física, né, daquela pessoa, da sua, porque você pode estar numa situação em que, se houver uma exclusão por falta de um cuidado que era para ter sido tomado no início, você vai também estar colocando a sua vida em risco. Um exemplo, meu pai, né? Ele trabalhava numa empresa aqui no polo petroquímico, aqui na Bahia, e o manômetro, né? Para quem não sabe o que é um manômetro, é um reloginho. Eu vou falar reloginho porque ele tem uma numeração e ele tem um ponteiro que marca a pressão, né? A pressão interna de determinados equipamentos, ou de uma linha de transmissão não, uma linha que passa algum produto, tal. Então, aquele manômetro, ele estava quebrado. Meu pai era mecânico, né, lá na empresa. E então ele olhou, ele ia sacar ele ia tirar do equipamento lá a porta, né, tinha vários parafusos, ele ia tirar aqueles parafusos, sacar aquilo para poder fazer a manutenção, sei lá o que eu queria fazer. Um flange, provavelmente. Oi? Devia ser um flange, provavelmente. Isso, flange. Aí o que ocorreu? Tinha um manômetro que marcava a pressão interna. O manômetro estava danificado.
A pessoa que tinha que fazer essa manutenção não fez, né? E deixou lá. Então, ele olhou o manômetro, estava com pressão, né, baixa, ele abriu, né? Tinha uma pressão e tinha não sei se era vapor, sei lá o que era. Então, quando ele abriu, ele disse que a sorte dele é que ele estava, né, ao invés de estar na frente do flange, ele estava, ó, o flange aqui, e ele trabalhando nessa posição. Vocês estão percebendo aí? Dá para perceber, né? Então, o rosto dele estava deslocado do raio de ação, no caso de uma explosão, né, do flange. Por acaso ele estava assim. Porque como mostrava que não havia pressão interna lá, ele foi abrir tranquilamente. E nisso que ele está abrindo, a pressão interna, né? Então foi folgando os parafusos, a pressão foi aumentando, né? Então a pressão foi arremessou aquele flange, como ele fala, numa distância, bateu lá em outro equipamento, que amassou o equipamento, e o braço dele, ele teve uma queimadura aqui no braço, né? Acho que o braço esquerdo, salvo engano, salvo o braço direito, queimou o braço inteiro, né? Acho que teve locais que foram queimadura de terceiro e segundo grau, e ele teve que ser internado, tal. Quando aí tiveram que apurar por que aconteceu aquilo, aí foi que chegou chegaram à conclusão de que não foi ele o culpado, que foi o manômetro que estava quebrado e não fizeram a devida manutenção. Então, o cuidado que tem que ter, né, cada pessoa nessa engrenagem que eu falei anteriormente, nessa centopeia, que uma perninha não pode querer ultrapassar a outra, né? Então, ela sabe que o momento, na hora que para todo mundo na sua posição. Quando começa a andar, anda todo mundo também de igual forma. A engrenagem é a mesma coisa, né? Não tem dessa engrenagem de dizer, cansei de trabalhar nesse lugar, vou ter que passar para esse. Não funciona assim. Querer atropelar a função dela naquela situação. Então, todos nós, quando estamos laborando numa empresa, né, e que exige, né, mas às vezes muito pouco na questão administrativa, a não ser da questão ergométrica e por aí vai, mas quando se trata de um trabalho numa indústria, numa linha de produção, montagem, coisa desse tipo, a atenção ela tem que ser redobrada, porque você vai estar colocando numa linha de perigo ali a sua vida e a vida dos seus colegas e às vezes até da empresa inteira, depender da situação da empresa inteira, né? Porque há casos que não são poucos que dentro das empresas acontecem explosões e que a empresa toda vai para zero, né? A empresa toda, se vocês procurarem aí na internet, vocês vão encontrar explosões, acidentes, que houve explosões, que houve incêndio, e que a empresa toda acaba, né? E às vezes é por causa de uma ação irresponsável, usar esse termo mesmo, uma ação irresponsável de uma pessoa, que põe, às vezes, a vida de várias em perigo. Então, queridos, nós precisamos, vocês como futuros, né, eu acredito, técnicos de segurança do trabalho, a responsabilidade de vidas, né, não que vai estar em suas mãos, mas você vai ser um grande responsável, né, pela integridade física, né? Lógico que cada um tem a sua responsabilidade, mas você vai ser um grande responsável pela integridade física de uma equipe, de um grupo, né, de várias pessoas, em que, às vezes, tem aquelas pessoas
que vocês vão encontrar pessoas de todo tipo, vai ter aquelas pessoas que vão estar ajudando, mas sempre vai ter aquelas que vai querer atrapalhar, a forma como do seu andamento, né? De como o trabalho ele é executado. Eu não achei que eu ia dar aula hoje, né? Não foi nem aula, né? Foi um bate-papo que tivemos aqui. E aí acabou que eu não preparei para apresentar a vocês aí. Eu tinha falado com o professor, ele disse, não, você vai, se apresenta e na próxima quarta-feira você dá aula. Mas eu acredito que já avançamos aqui em algumas coisas e na próxima semana abordaremos, né, e eu colocarei aí o slide para vocês, e abordaremos algumas situações, né, sobre questões de acidente de trabalho e algumas outras coisas mais, e vocês poderão também participar. Eu tenho uma característica de quando eu começo a falar, se não me para, eu vou embora. Tanto que na primeira vez que eu dei aula na turma anterior, eu passei quase 2 horas dando aula, gente. E eu não sabia, eu fiquei. Quando eu vi, acho que o pessoal já estava enfadado já. Aí já tinha passado 1 hora e meia. Pedi perdão, pedi desculpas e tal, né? E é isso, né? Já são 22 horas, acredito que nós estamos, todo mundo quer, acho que tem gente até roncando aí. Não, tem gente acordada aqui, professor. Assim, Né? mediante a... E, Pode falar, pode falar. mas eu sei que muitos aí, ou talvez todos, teve um dia de trabalho aí, né? E uma hora dessas realmente já é hora para estar descansando. Eu estou aqui ainda do jeito que eu saí de casa pela manhã, embora eu esteja em casa, voltei para casa, mas ainda estava no escritório. Como eu trabalho na parte criminal, né? Eu estava dentro da delegacia ontem e hoje, vendo as situações lá, e também estou morto de cansado, né? Então, meus queridos, até a próxima quarta-feira, né? Que Deus abençoe vocês. Se tiverem mais alguma dúvida, quiser falar mais alguma coisa, eu acho que ainda a gente, embora já seja 22:01, alguém quiser falar alguma coisa, eu acho que não tem problema nenhum, Eu não. vou ser breve, pelo menos eu vou ser breve. Obrigado. Quem está falando? Wander, quem fala, perdão, eu acabei não me identificando. Ah, tá bom. Wander, é assim, professor. Mediante as explicações que o senhor repassou para a gente aqui, assim, brevemente, né, para a gente Sim, aqui na aula, foram bastante valiosos e eu refleti bastante sobre algumas coisas que acontecem também onde eu trabalho. sim, Para ser mais ok. preciso, eu trabalho realmente lá no polo petroquímico aqui mesmo de Camaçari. Sim, E o senhor falou uma coisa que é bastante interessante, que eu observei muito isso com o pessoal lá com eu trabalho, principalmente com o pessoal das outras empresas. Às vezes não, na maioria dos casos, como você mesmo falou, futuramente nós seremos técnicos em segurança do Deus quiser. trabalho, beleza. Mas o que eu andei observando é que na maioria das vezes essas questões dos acidentes, essas questões do, vamos dizer assim, chamar atenção à parte, como assim a parte? Chamar o colaborador, o colega, ou então até aquele mesmo participante ali, né, do serviço, a parte em off, bater um papo, poxa, cara, faz isso não, por causa disso, disso e aquilo, entendeu? Mostrando realmente o Sim, embasamento, o procedimento correto. E o que eu observei bastante em todos os âmbitos da vida, mas como a gente também está cuidando de pessoas, é que a vida está nos detalhes. Às vezes é por uma palavra, às vezes é por um simples gesto, pode ser muito banal naquele momento, mas é o que realmente vai determinar o restante do seu dia, o restante daquela atitude que vai ser tomada, né? Vamos dizer assim. sim, sim. Eu estava observando um certo pessoal lá que estava querendo fazer uma inspeção, né? E aí eles queriam adentrar, né, ao espaço confinado, beleza. Só que aí que tá, procedimento padrão é você ter o treinamento padrão, é necessário. Sim,
Tem que ter Sim. treinamento. E na correria do serviço, vai lá, vem cá, até que o TS também pegou e perguntou. Praticamente foi em cima do momento em que ele estava prestes a entrar. Como é que está o seu treinamento? Depois de ter passado tudo aquilo, Ah, de treinado. Aí quando pegou o crachá, analisou tudo certinho, direitinho, tava lá o treinamento. Aí quando tinha um outro colega também que estava pensando, na verdade, assim, em entrar, se planejando, né, conversando e tal, sim. ele, o TS ele também foi ver, foi verificar, e ele não tinha esse treinamento. Então, assim, onde é que eu tô querendo chegar? Imagina se fosse ele, o outro rapaz que não tinha o treinamento, se o TS também não observa esse mínimo, entre aspas, detalhe acerca da vida daquela pessoa. Como também, essa mesma pessoa que ele entrou espaço confinado, ele fez o serviço tranquilamente, só que o observador chamou ele, tentou fazer contato de voz com ele e Sim. ele não deu resposta. Não deu resposta, chamou a primeira, chamou a segunda, chamou a terceira, e aí o grupo de resgate entrou. Ele, na verdade, já tinha saído, só que o grupo de resgate tinha entrado, ou seja, deu realmente um desencontro. Sim. Graças a Deus não teve nada de ruim, graças a Deus não teve problema algum. Mas assim, olha como são as coisas, mais uma vez o detalhe entrando em ação. Uma comunicação. Exato. Assim, Erro de comunicação aí. Falha na comunicação. exato. Então, assim, pessoal, fica um conselho, né? Pelo menos assim, da minha parte, mas assim, concordando totalmente com o que o professor falou hoje. E com certeza na próxima aula ele vai poder alimentar cada vez mais nosso conhecimento, nossa sede de conhecimento também. Valeu, professor. Tá bom. Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Fala agora ou se cale para sempre. Não é para falar mal de mim, professor, não. Viu? Ok, pessoal? Vamos Ok. embora? A dúvida que eu tinha, eu tirei, entendeu? Ah, Em relação à dispensa por justa causa, certo? sim, que podemos falar mais ainda sobre isso. Vamos falar ainda, com certeza. Isso, tá tudo em paz. Que Deus dê uma boa noite a todos. A todos. Deus abençoe vocês. Uma boa noite, bom descanso, bom trabalho amanhã. Amém. E Amém? cuidado, né? Que essa doença que infelizmente aí está ceifando vidas sem escolher classe, sem escolher idade, sem escolher nada, né? E tá aí, né? Então vamos ter cuidado, porque o mais importante para a vida é você, tá bom? Boa noite a Com todos. Valeu, Obrigado pela aula. Um abraço. Até a Boa boa noite, próxima. noite. pessoal. Valeu, tchau, tchau. Tchau.